Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 176, cujo título é O Caminho, e que está em João, capítulo 14, versículo 6. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema O Caminho, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Fádua Schecker, que é palestrante espírita e colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Fádua. Boa noite a todos, caríssimos irmãos. Eu gostaria de, antes de iniciarmos o nosso estudo, fazermos uma prece pelas nossas palavras hoje aqui, para que todos possamos compreender e aplicar no nosso dia a dia. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando luz para nossos corações. Tu que disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ajuda-nos a compreender que seguir-te não é esperar milagres prontos, mas aprender a caminhar contigo, passo a passo, em cada gesto de amor, em cada ato de paciência, em cada serviço ao próximo. Ampara-nos para que esta palestra seja mais que palavras, seja um convite vivo à transformação interior. Que os bons espíritos nos inspirem, harmonizem o ambiente e preparem cada coração aqui presente para a semente da Tua mensagem. Que assim seja. Meus irmãos, hoje, como a nossa irmã já falou, o tema do nosso estudo de hoje é o capítulo 176 do livro Vinha de Luz, que traz o Evangelho de Jesus no caminho, no capítulo João, capítulo 14, versículo 6. E assim começa a mensagem 176. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes de começarmos a falar sobre esta importante passagem do Evangelho de Cristo, quiçá uma das mais importantes do Evangelho, vamos contextualizar. Em que circunstâncias Jesus assim falou? Era a última ceia, era o discurso de despedida de Jesus. Jesus falou sobre a traição de Judas, falou sobre a negação de Pedro. Então, instalou-se um clima de muita angústia, de muita incerteza entre os apóstolos. Então, Jesus lhes disse: não se turbe o vosso coração. Tomé, então, pergunta a Jesus: como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, foi nesse contexto de
despedida, de incertezas, de inseguranças, que Jesus mostrou aos apóstolos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele não nos deu e não deu aos apóstolos mensagens prontas, orientações, mapas, regras externas para serem seguidas. Jesus deu a si mesmo como referência viva, como modelo e guia para todos nós. Assim, o caminho, quando Jesus diz, eu sou o caminho, Ele quer dizer que é a estrada que devemos percorrer, é o percurso a ser seguido para a nossa evolução, para a vida plena, para a nossa transformação. O caminho é um processo de transformação, não é um atalho de transformação. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a direção, eu sou o percurso a ser seguido, eu sou aquele que te leva ao Pai. No Espiritismo, o caminho se concretiza com as nossas vivências, nas múltiplas ações virtuosas que desempenhamos, não apenas na casa espírita, mas nos nossos lares, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Então, esse caminho de Jesus, ele se materializa nas vivências das ações virtuosas, na caridade do nosso dia a dia e também no controle das nossas más tendências. Estamos, assim, seguindo o caminho, seguindo os ensinamentos de Cristo. E a verdade? Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, como verdade, nada mais é do que a verdade divina. A revelação de Deus por meio de Cristo. A verdade são as leis universais morais. Porque essa verdade são essas leis universais morais que nos libertam. Liberta das múltiplas escravidões às quais nos submetemos. É essa verdade, é o conhecimento dessa verdade, dos ensinamentos de Jesus, que nada mais são do que revelações de Deus. Jesus é, então, aquele que revela a verdade.
João nos diz ainda no capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus, a verdade que está nos ensinamentos de Jesus, que tem o poder de libertar as pessoas das suas escravidões, das suas prisões, muitas das vezes escolhidas pelo desconhecimento do caminho da verdade. Essa libertação, promovida pela verdade, promovida pelo conhecimento da verdade, pelo caminho seguido, ela não é apenas intelectual, mas ela é principalmente uma transformação íntima. E a vida? Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida que Jesus se refere? É apenas a nossa vida terrena? O nosso corpo físico? Essa nossa encarnação? Não. Quando Jesus diz que é a vida, é porque Ele é a fonte vital da vida espiritual. Porque a jornada evolutiva espiritual se dá por meio da fonte que é Jesus. Por isso, quando ele se diz vida, ele não se refere apenas à vida física, à existência física, mas à existência espiritual e eterna, mediante a relação pessoal com Jesus. Jesus é essa fonte da vida divina. Feitas essas considerações sobre o evangelho que encabeça o capítulo 176, vamos trazer o que Emmanuel nos diz acerca do tema. Antes, porém, no Espiritismo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é interpretada como Jesus, como sendo um modelo de conduta, o conjunto das leis universais e a própria força vital para o nosso progresso espiritual. A doutrina espírita entende que o caminho se refere às nossas práticas diárias de amor e caridade. A verdade é o conhecimento que nós adquirimos pelo nosso esforço, pelo nosso aprendizado, mas conhecimento acerca de quê? Acerca dos ensinamentos de Jesus, que trazem as revelações divinas, as leis morais universais. A verdade, já falei, e a vida é a jornada da evolução espiritual pela reencarnação.
levando-nos à libertação e ao aperfeiçoamento. Emmanuel nos diz, no capítulo 176, no seu primeiro versículo, vamos comentar cada um deles. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas para a salvação das almas. O que é uma panaceia? É aquilo que cura tudo? Que resolve tudo? Então, Emmanuel nos alerta de que muitas pessoas acreditam que o cristianismo se preste a este papel de curar tudo, de ser um milagre instantâneo, um remédio instantâneo para aquele momento. Emmanuel, ele denuncia aqui uma visão utilitarista da fé. A fé como utilidade. Utilidade para quê? Para curar a minha doença. Para me salvar de um desastre. Muitos enxergam o cristianismo como um remédio mágico, pronto a resolver qualquer problema, sem nenhum esforço. É isso que Emmanuel denuncia. O cristianismo como um remédio mágico, sem nenhum esforço. Essa visão utilitarista da fé. Quantas vezes encontramos pessoas que recorrem a Deus apenas nos momentos de aperto? Quantas vezes a casa espírita está cheia e depois nas próximas palestras, reuniões, a gente não vê mais aquelas pessoas que vieram ali há alguns dias e depois não retornaram. E isso não se dá apenas em casas espíritas. Quantos amigos, quantos familiares, quantos colegas de trabalho somente se lembram de Cristo no momento do aperto, no momento da dor, no momento de um desastre, no momento de uma grave doença? E nos demais dias, esquecem-se dele. O segundo versículo nos diz que, para essa casta de crentes, para esse grupo de crentes que veem o cristianismo como uma utilidade imediata, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo da carne. Goza-se tudo o que puder.
utilizando-se de, por exemplo, né, de drogas, excesso de bebidas alcoólicas, ambientes não edificantes, amizades não edificantes. Então, para esta casta imediatista, que vê o cristianismo como um remédio que cura tudo imediatamente, sem nenhum esforço, daquele que pede uma bênção, pede um milagre. Para esta casta, a vida humana é um processo de gozar o impossível no corpo de carne, reservando-se a luz para ocasiões de sofrimento irremediável. Então, goza-se o que puder, restando a luz da fé apenas para aquelas ocasiões de grande sofrimento, de dor irremediável, de um grave problema, de um desemprego, da perda de um ente amado. Aí é muito fácil, né? Lembrar de Jesus, orar, sem nenhum esforço, ter despendido para a obtenção do que deseja. A fé, nesse caso, meus irmãos, ela é um recurso de emergência. Como se fosse um seguro de vida. É o uso reativo da espiritualidade. Só se lembra de Deus quando a dor aperta. Para esta casta, a fé é apenas esse recurso de emergência. Ah, eu estou precisando agora, está doendo, estou sofrendo. Aí lembra de Cristo, das leis morais universais, de Deus. Esse comportamento, ele é bastante atual, infelizmente. Muitos vivem indiferentes ao Evangelho. Mas, quando a doença chega, a crise financeira chega, o desemprego chega, aí corre-se para pedir o socorro espiritual. No terceiro versículo, Emmanuel é ainda mais direto. Quando a saúde física falha, o corpo já está decrépito, a pessoa corre para o templo religioso em busca de milagres. Sim, é legítimo fazermos isso. Jesus é o nosso socorro, é o nosso guia e modelo. Mas essa fé que vai e volta, conforme o meu problema, conforme a minha doença, conforme
a minha necessidade, ela é uma fé intermitente. Ela vai e volta. Se eu estou precisando, ela vem. Se eu não estou precisando, eu estou numa fase tranquila, aí esquece do cristianismo, esquece da doutrina espírita, dos ensinamentos de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que cuidar do corpo e da alma sempre. Não apenas nesses momentos esporádicos. Vamos pedir pela nossa saúde. E esse cuidado do corpo e da alma deve se dar com disciplina e constância. Não apenas no momento de desespero. Aí, a decadência na carne, nos questiona Emmanuel. Procura-se o aconchego dos templos. Ou seja, verificando-se essa decadência do corpo físico, da mente, aí sim, procura-se as casas espíritas, as igrejas, nos momentos de dor, na busca de milagres, quando a saúde física falha. É legítimo? Sim. É o nosso socorro. Mas é meramente intermitente. E não se presta ao cristianismo. No 4º versículo, Emmanuel nos diz que veio a morte de pessoas amadas, houve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Outro momento em que Emmanuel também aponta essa fé intermitente. Naquele momento de dor, o Evangelho é um analgésico para aquele momento. É um conforto, é um alívio para as lágrimas. Mas não é o roteiro de uma transformação íntima. Nós não estamos aqui para evoluir. E a nossa evolução começa pela nossa transformação íntima. Então, esse analgésico breve, que é o Evangelho, esse alívio momentâneo para as lágrimas, não são o verdadeiro cristianismo. Não é o caminho de Cristo para a nossa transformação íntima. Vê-se, em velórios, momentos de luto, a palavra religiosa serve como consolo, mas logo depois é esquecida.
No versículo 5, Emmanuel nos questiona: há desastres? Dobram-se os joelhos e aguarda-se a intervenção celeste. Mas o que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho, pedi a intervenção divina quanto àquele desastre, quanto às pessoas feridas, prejudicadas. Mas e o que eu fiz? Nada. Essa minha fé é uma fé passiva. Eu peço ao céu, a Deus, a Jesus, a Maria, que resolva tudo. E não tem nenhum esforço da minha parte. É a chamada fé passiva. Eu peço que Deus faça, que Jesus faça, que Maria interceda por mim. Mas e eu? O que eu fiz quanto a esse desastre? Como eu ajudei? Eu mandei uma água mineral para os necessitados? Eu fui lá, levei roupas, agasalhos para as vítimas da enchente? Eu fui lá, me predispus a organizar as doações? Eu fui lá e doei sangue para aquela pessoa que eu estou pedindo oração para ela, para que Deus recupere a saúde dela. E aí os parentes dela estão lá no Instagram pedindo doação de sangue. E eu podendo doar sangue, eu não vou doar sangue. Fé passiva. Eu só quero que Deus faça, que Jesus faça. Mas e a minha parte? E o meu esforço? Outro versículo de Jesus, cortou um pedacinho ali, eu vou ler para vocês. Como se o Evangelho fosse uma pomada milagrosa. A minha oração é uma pomada milagrosa. Em ocasiões de ferimentos graves. Nesse caso, da oração como pomada milagrosa, a oração ela é um remédio de emergência, aplicado apenas em casos extremos. E continua sem o seu esforço, o seu conhecimento, o seu auxílio. Continua querendo que a espiritualidade resolva tudo. Mas o ideal é que a nossa oração seja diária, seja constante, seja preventiva, como uma higiene espiritual. Nós escovamos dentes e tomamos banho todos os dias. Pelo menos acredita-se, né, gente? Mas
Assim como nós escovamos dentes, nós tomamos banho diariamente, a prece também deve fazer parte da nossa rotina, mantendo o equilíbrio da nossa alma. Outro versículo. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Vejam só como Emmanuel nos alerta, no sentido de que a maioria dos estudantes parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Se Jesus nos revelou como sendo o caminho, e nós não estamos seguindo esse caminho, essa estrada está sem uso, sem proveito, essa estrada, esse caminho, ele só faz sentido se for usado. Então, ter o Evangelho nas mãos e não aplicá-lo é o mesmo que estarmos numa rodovia e não trafegarmos por ela. Temos uma rodovia à porta da nossa cidade, do nosso sítio, e não trafegamos por ela. Então, Jesus, ele é essa estrada viva. Sendo uma estrada viva, deve ser utilizada, deve ser percorrida diariamente, cotidianamente, não apenas nas emergências. Feitas essas considerações do que não é o cristianismo, ou de uma fé passiva, de uma fé intermitente, de uma fé emergencial, Emmanuel nos diz que abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Não esse cristianismo esporádico, emergencial, mas aquele que nos movimenta, que nos estimula ao progresso, à evolução, à renovação. Ele nos diz que ser cristão não é apenas carregar o título ou frequentar uma casa religiosa, mas ser cristão é melhorar-se um pouco a cada dia. Mais paciência, mais perdão, mais honestidade, mais estudo, mais ajuda na casa espírita. Podemos começar pela nossa casa. Aliás, podemos não, devemos começar pela nossa casa. O que podemos fazer para ser um pouquinho melhor na nossa casa, no nosso trabalho, na minha comunidade, na minha casa religiosa?
Emmanuel ainda nos diz que aceitar a tutela de Jesus, a proteção de Jesus, a orientação de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito. Caminhar com Cristo é estudar, é servir, é renovar-se constantemente. É uma tarefa permanente. Não há uma aposentadoria espiritual. O verdadeiro cristão busca oportunidades de servir no lar, no trabalho, na comunidade, nas redes sociais, na casa espírita, nas ruas, auxiliando alguém a atravessar a rua. Ele transforma, o verdadeiro cristão transforma cada espaço em local de aprendizado. Por último, Emmanuel nos diz que zonas sem estradas são regiões de economia paralítica. Essa foi uma metáfora poderosa aí de Emmanuel. Ele comparou Cristo como caminho e as zonas sem estradas como regiões de economia paralítica. Ou seja, regiões sem estradas não se desenvolvem economicamente. Se a região não tem estrada para escoamento da produção, recebimento de insumos, essa região não será economicamente desenvolvida. E, igualmente, ocorre quando as consciências que não percorrem o caminho de Jesus permanecem paralisadas espiritualmente. Assim como a região sem estrada não se desenvolve economicamente, as nossas consciências que não seguem o caminho de Jesus também se paralisa espiritualmente falando. Estagna-se. Sem o caminho do Senhor, a estagnação é consequência. Quem não caminha, paralisa. E aí a escolha é nossa. Vamos avançar? Vamos seguir o caminho do Senhor? Ou vamos ficar estagnados? Para encerrarmos, a mensagem é clara. De Emmanuel, do Evangelho. O Cristo não é um pronto-socorro espiritual a ser buscado apenas nas emergências. Apenas nas graves situações. Apenas nas graves doenças. Apenas no momento de desemprego. O Cristo, ele é estrada viva.
ele exige o nosso movimento contínuo. Ser um pouquinho melhor a cada dia. Por isso, ao dizer que é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não basta que apenas conheçamos o Evangelho, mas precisamos caminhar nele. Viver a verdade e sustentar a vida em abundância que Ele nos oferece. Então, conhecer e não vivenciar e não caminhar não é o cristianismo. Então, meus irmãos, ao sairmos daqui, eu conclamo que cada um se pergunte, se questione, reflita. Eu estou realmente caminhando com Jesus no meu dia a dia? Eu estou fazendo o que eu posso fazer pelo meu próximo? O que está ao meu alcance fazer? No trânsito, na família, no trabalho, nas redes sociais? Ou eu ainda uso da fé como recurso de última hora? Com esses questionamentos que nos levam a refletir, encerramos o estudo da noite de hoje. Muito obrigada.